Fala, galerinha da terceira série. Hoje nós vamos continuar trabalhando as operações na forma trigonométrica envolvendo números complexos. Só que hoje nós vamos ver as duas últimas operações, potenciação e radiciação. E a gente começa aí com a potenciação, já está no quadro, ó. Bacana? Então entenda o seguinte, quando você trabalha uma potenciação de um número, você tem uma base elevada a um expoente. Aqui eu estou trabalhando com potenciação de números complexos na forma trigonométrica. Então olha só, eu tenho o número complexo z elevado a n, que é a mesma coisa que o número complexo z multiplicado por ele mesmo n vezes. Tá? Lembrar que o meu expoente ele é um número que? Natural. Certinho? Então veja bem, ó, se o meu número complexo z na forma trigonométrica é esse aqui, ó, z que é igual a ρ vezes cosseno de θ mais i seno θ, e eu estou multiplicando o mesmo número complexo várias vezes, eu vou cair na fórmula do produto. O que diz a fórmula do produto? A gente, quando tem uma multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, nós multiplicamos os módulos e somamos quem? Os argumentos. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, se z tem módulo ρ, tá vendo? Ó? Então eu vou ter ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ n vezes, ó. Tá vendo? Ó, que continua aqui. E o θ a gente soma, ó, que é o argumento. Então a gente multiplica os módulos e soma os argumentos. Da mesma forma, vou somar ele n vezes. Então se o n for 5, vão aparecer 5 módulos de z e 5 argumentos aqui iguais, certo? O que eu faço para cosseno, eu faço para seno. Bom, só que a gente sabe que na matemática, quando a gente multiplica valores iguais, na verdade a gente está transformando uma multiplicação em uma potência. Por quê? O que é potência? Potência é o produto de fatores iguais. Legal? Essa é a definição de potência. Então o que vai acontecer aqui? Ó? O ρ vai estar elevado a n, ó. Então z elevado a n vai ser igual a ρ elevado a n, né? Porque ρ vezes ρ vezes ρ n vezes é o mesmo que ρ elevado a n. E o θ que está sendo somado, n vezes, ó, eu vou ter na verdade o produto, né? Ó, a soma aqui, ó, do mesmo valor várias vezes vai gerar o produto pela quantidade. Então a quantidade é n, então n vezes θ. Então, resumindo, quem é a forma trigonométrica da potência de um número complexo? Ρ elevado a n, que multiplica quem? Cosseno de nθ mais i seno de nθ. Galera, essa fórmula aqui, ó, ela foi desenvolvida por um matemático chamado Moave. E ele deu o nome dessa fórmula de primeira fórmula de Moave. Então, qual é a primeira fórmula de Moave? É a fórmula da potenciação de números complexos na forma o quê? Trigonométrica. Outra coisa, essa fórmulazinha aqui, ela vai facilitar demais o nosso trabalho. Você vai ver nos exemplos aí que eu vou resolver com vocês. Bacana? Então agora a gente vai para a fórmula da radiciação, ok? Bom, galera, agora a radiciação. Bacana? Bom, vamos entender o seguinte. Radiciação, raiz, né? Operação inversa da potenciação, certo? Então, para determinar a radiciação, a gente vai precisar da potenciação para chegar na radiciação. Vamos entender o seguinte. Eu tenho um número complexo z, bacana? E eu quero calcular as raízes do número complexo z, as raízes enésimas. Essas raízes enésimas eu chamei de zk. Não sei se você observou, mas eu mudei o módulo, ó. Eu mudei o argumento, ó. Aqui era θ, aqui era w, ó, tá vendo? Ó? Então z é o número complexo.
eu quero determinar as raízes enésimas desse número complexo. Essas raízes enésimas são representadas pelo número complexo ZK. Bom, se essas raízes enésimas são representadas pelo número complexo ZK, eu posso dizer que, aplicando a operação inversa da radiciação, observa que eu calculei as raízes desse número complexo e cheguei nesse aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quiser as raízes quadradas, eu vou encontrar 2 raízes. Se eu quiser as raízes cúbicas, eu vou encontrar 3 raízes. Se eu quiser as raízes quartas, eu vou encontrar 4 raízes. E aí entendo o seguinte, por exemplo, eu quero as raízes quadradas desse número complexo, então eu vou encontrar 2 raízes. Bom, como é que eu faço para voltar? Eu não tenho que pegar essas raízes que eu encontrei e elevar ao quadrado, né, que é a operação inversa da radiciação, não é a potenciação. Então, por exemplo, para eu voltar para esse número complexo, eu pego as raízes que eu encontrei e elevo ao expoente de acordo com o índice. Né? Se forem raízes quadradas, índice 2. Se forem raízes cúbicas, índice 3. Se forem raízes quartas, índice 4. E assim por diante. Para quem não sabe o que é índice, é esse númerozinho aqui, ó, que indica o tipo de raiz que eu tenho, tá? Então esse númerozinho aqui é o índice. Então entenda o seguinte, então isso aqui é a raiz. Se eu pegar essa raiz e elevar ao expoente de acordo com o índice, então se isso aqui é 2, eu vou elevar ao quadrado. Se ele é 3, eu vou elevar ao cubo, ó. Então ZK elevado a N. Eu vou voltar ao que eu tinha, ó, ao Z, ó. Então, essa ideia da raiz, ela tem que partir dessa ideia da potência, ok? Presta bastante atenção aqui para você entender. E lembrar uma coisa, eu só calculo raízes a partir de 2, ou seja, raiz quadrada a partir de n igual a 2. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. Então, esse n aqui, ele pertence aos naturais e tem que ser maior ou igual a 2. Não esqueça disso. Bom, aí vamos entender o seguinte. Se eu pegar a raiz e elevar o expoente de acordo com o valor do índice, eu vou voltar ao número complexo que eu tinha. Então, eu estabeleço o quê? Uma igualdade. Então, o que eu fiz? Eu peguei o ZK, tá vendo? Ó, esse é o ZK, ó, e elevei ele a N. O que é pegar o ZK e elevar a N? Não é aplicar a primeira fórmula de Moivre, a fórmula da potência? Olha para cá, tá aqui ela, ó, tá vendo? Ó? ZK elevado a N é R elevado a N, que multiplica quem? Cosseno de NW mais I seno de NW, ou seja, eu apliquei aqui exatamente a potenciação que nós vimos no tópico anterior, né? Que era a potenciação. Bom, vamos entender o seguinte, isso daqui é igual a Z. Quem é o Z, né? Rho, cosseno, θ mais I seno θ. Então eu acabei de estabelecer o que? Uma igualdade, certo? Uma igualdade. O que eu vou fazer? Vou igualar os termos. Né? Então, o ρ do primeiro número complexo com o ρ do segundo número complexo, o argumento do primeiro número complexo com o argumento do segundo número complexo, e vou chegar à fórmula da raiz. Olha só, R elevado a N é igual a ρ. Então tá aqui, ó, R elevado a N igual a ρ, ou seja, o módulo de Z do primeiro com o módulo de Z do segundo, ou seja, módulo do número complexo do primeiro com o módulo do número complexo do segundo. Então tá aqui, ó, R elevado a N que é igual a ρ. O que eu vou fazer com esse N? Vou passar para o outro lado. Se ele é uma potência, ele vai para o outro lado sob a forma de raiz. Então eu vou ter raiz enésima de ρ. Então R é o mesmo que escrever raiz enésima de ρ. Certinho. Bom, agora eu vou pegar os argumentos, ó, o NW e o θ, e vou igualar. Ó.
NW é igual a θ. Aí alguém pode estar estranhando assim, professor, mas por que esse 2kπ? Galera, vamos entender o seguinte, quando eu estou lá no ciclo trigonométrico e vou girando no ciclo trigonométrico, você tem que entender que toda vez que eu somar ao ângulo que eu tenho 360 graus, que é 2π, ó, eu não altero o valor do seno ou do cosseno desse ângulo. Certinho? Lembra lá da trigonometria? Então, para eu trabalhar em todas as voltas, ou seja, em todas as k-voltas, então eu vou somar ao ângulo que eu tenho 2kπ, certo? Que foi o que eu fiz aqui, desculpa. Bom, aí eu vou pegar o n do w, ó, certo? E vou passar ele dividindo. Ó. Lembra que n vai determinar o número de raízes, certo? Então, se n for 2, as raízes são quadradas, 2. Se n for 3, as raízes são cúbicas, 3. Né? E assim por diante. Então, passei dividindo e encontrei o W. Bom, vamos entender o seguinte. Quem é R e quem é W? Não são módulo e argumento das raízes do número complexo Z, ó. Tá aqui o ZK representa as raízes do número complexo Z, que é o que eu quero. Então o que eu vou fazer? Onde tem R aqui, ó, eu vou colocar raiz enésima de Rho. Tá vendo? Eu já coloquei aqui para você, ó. Substituindo em ZK tens. Então onde tem R aqui, ó, tá vendo, ó? Eu coloquei raiz enésima de Rho. Aí veio cosseno de W, ó, tá vendo? Ó? Cosseno de W. Quem é o W? Não é θ mais 2kπ sobre N, ó. Tá aqui, ó. θ mais 2kπ sobre N, ó, no lugar do W. E para o seno eu fiz a mesma coisa. E cheguei na fórmula da radiciação. Essa fórmula da radiciação, ela foi determinada também por Moivre. E ele chamou de segunda fórmula de Moivre. Então a primeira fórmula de Moivre é da potência. E a segunda fórmula de Moivre é da radiciação. Tá? Lembrar o seguinte, galera, ó, tá vendo aqui o K, ó? O K são as raízes. Então o K varia de 0 até o número de raízes que eu estiver trabalhando. Então, por exemplo, só para você entender, se eu quiser as raízes cúbicas, o meu K vai ser 0, 1 e 2, ó, 3 raízes. Se eu quiser as raízes quintas, o meu K vai ser o quê? 0, 1, 2, 3 e 4, ó, 5 raízes. O K, galera, sempre começa do 0. Outro detalhe importante, presta bastante atenção. Cada raiz que eu determinar, ela vai gerar um afixo. E esse afixo pode ser representado no plano complexo. Galera, quando eu represento as raízes de um número complexo, isso, se eu tiver número de raízes maior ou igual a 3, ou seja, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, tá? Se eu tiver número de raiz maiores ou iguais a 3, legal? Quando eu representar essas raízes no plano complexo, né, fazer a representação geométrica delas, o que vai acontecer? Se eu ligar os pontos que representam essas raízes, eu vou formar um polígono regular. Então, por exemplo, as raízes cúbicas de um número complexo formam um triângulo equilátero. As raízes quartas de um número complexo formam um quadrado. As raízes quintas de um número complexo formam um pentágono. E assim por diante. Mas isso a gente vai ver nos exemplos. Bacana? Bom, galera, exemplo 1, né? Qual é o valor de menos meio mais raiz quadrada de 3 sobre 2i elevado a 17. Então é um número complexo, está na forma algébrica, e ele elevou esse número complexo a 17. Bom, vamos entender o seguinte.
Se nós não tivéssemos a forma trigonométrica para trabalhar esse tipo de situação, seria extremamente trabalhoso. Ou seja, eu teria que pegar esse número complexo aqui, ó, e multiplicar por ele mesmo 17 vezes. Olha a trabalheira que ia ser, né? Então eu ia ter que pegar isso aqui que é a base, tá? Que é o número complexo, e ia ter que multiplicar esse número complexo por ele mesmo 17 vezes. Trabalheira danada, galera. Não gosto nem de pensar. Olha só o que a gente faz quando acontece esse tipo de situação. Eu vou utilizar a primeira fórmula de Moave. Quem é a primeira fórmula de Moave? A primeira fórmula de Moave é essa daqui, ó. Vou colocar ela de vermelho, ó. Z elevado a N, que é igual a Rho elevado a N, que multiplica quem? Cosseno, né, ó, que é cochete, né? Cosseno de N θ mais I seno de N θ. Certinho? N θ. Tá aí, ó. Essa é a primeira fórmula de Moave. Então, o que eu preciso do número complexo Z para eu calcular esse número complexo aqui elevado a 17? Eu preciso do Rho e eu preciso do θ. Ou seja, eu preciso do módulo e preciso do θ. Então eu sempre vou calcular o módulo e o θ para jogar na primeira fórmula de Moave, que é a fórmula da potenciação. Lembrar que o N é 17, ó. Ok? Então o N é 17, certo? Então vamos lá, ó. Vou calcular primeiro o Rho, ok? Então você vem aqui, ó, para calcular o Rho, vou calcular aqui, ó. Rho é igual a raiz quadrada de quem? Parte real ao quadrado menos meio ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, ou seja, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Bom, então o Rho vai ser igual a quem? Menos meio ao quadrado vai dar 1/4. E menos raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3/4, né? Vou tirar a raiz, cortar a raiz e elevar o de baixo ao quadrado, vai dar 3/4. Bom, eu sei o seguinte, que 1/4 mais 3/4 dá 4/4. E 4/4 é igual a 1. Tá aí o módulo de Z ou Rho, tá? Então, esse é o módulo de Z desse número complexo aqui. Agora eu vou calcular o argumento, o θ, ó. Legal? Para substituir aqui, ó. Como é que eu calculo o argumento? Seno de θ, que é B sobre Rho, e cosseno de θ, que é A sobre Rho, como eu te ensinei lá quando a gente começou a trabalhar com forma trigonométrica. Legal, isso aqui vai ser o quê? O B, ó, é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Ó. Então, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo Rho, que é 1. Ó. E o A, ó, é menos meio, ó, sobre o módulo, que é 1. Então, isso aqui vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 2, e isso aqui vai ser menos meio, né? Dividido por 1 não vai alterar em nada. Legal, galera? Primeiro, os dois são negativos. Não sei se você percebeu. Se os dois são negativos, chama um amigo, se você tá com mais, liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Se o seno e o cosseno são negativos, o meu θ está no terceiro quadrante, certo? Então, meu θ é um ângulo do terceiro quadrante. Por que ele é do terceiro quadrante? Porque o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Quando os dois forem negativos, terceiro quadrante. Legal! Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Vai lá para a tabelinha dos valores notáveis e tenta lembrar
qual é o ângulo cujo seno é raiz quadrada de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Esquece dos sinais. Cosseno meio e o seno raiz quadrada de 3 sobre 2. Você vai ver que é 60 graus. Só que eu quero que o correspondente a 60 graus no terceiro quadrante. Então, vou ter que fazer a simetria. Qual é o correspondente a 60 graus no terceiro quadrante? Ó? Então, vamos lá. Ó. Presta atenção. Acompanha aqui comigo. 180 graus mais 60 graus. Isso aqui vai dar 240 graus. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com grau, tá? Lembra que você pode trabalhar tanto com grau quanto com radiano, tá? Vou trabalhar com grau que eu acho que você prefere. Então, 240 graus, tá aí, ó. Então, onde tem θ, ó, eu vou colocar 240 graus, certinho? Onde tem ρ, ó, eu vou colocar 1, ó. E onde tem N, ó, eu vou colocar 17. E eu vou encontrar esse número complexo elevado a 17. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Z elevado a 17 é igual. Quem é o ρ? O ρ é 1. Então, vai ficar 1 elevado a 17, que multiplica quem? Cosseno de 17 vezes o θ. Quem é o θ? 240. 240 graus. Mais I seno do mesmo. 17 vezes 240 graus. Aí eu vou calcular isso daqui. 17 vezes 240. Vamos lá, vamos calcular aqui. Eu vou fazer aqui no rascunho. Ó. Então vai ficar 240 vezes 17. Para ver quanto que dá. Certo? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 2, 14. E 2, 16. 1 vezes 240, 240. Soma. Vai ficar 0, 8. 6 e 4 dá 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4.080. Legal? Então, esse ângulo aqui, ó, galera, ó, é 4.080 graus. Ó. 4.080 graus. Só que tem um detalhezinho. Presta bastante atenção para você entender. Ó. Tem um detalhezinho. Vou apagar aqui o rascunho. Ó. Galera, eu não trabalho com ângulo fora da primeira volta positiva. Então, o que eu tenho que fazer com esse 4.080 graus? Eu tenho que achar a primeira determinação positiva desse ângulo. Então, como é que a gente faz para achar a primeira determinação positiva desse ângulo? Então, você vai vir aqui, ó, vai pegar o 4.080 graus e vai dividir ele por 360. Certo? Então, 4.080 dividido por 360, né? Você vai pegar a sua calculadora, você vai ter 11, né? Colocar 11. 11 ou 12? Vamos lá, vamos 12. Vamos arriscar 12. Então, 360 vezes 12. 12 é 0, 0. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Aqui é 360. Certo? Vai ficar 0, 2, 7 e 6, 13. Vai 1. Deu 4. 4, 320. Então, passou. Então, é 11. Ó. Legal. Ó. 11 vezes 360 dá 0, 6... 9 e 3, ó. 3.960. Subtrai. Dá 0. 8 menos 6 dá 2. 10 menos 9 dá 1. 120 graus, ó. Tá vendo, ó?
Então, onde tem 4.080, eu vou colocar 120 graus. Legal? Bom, tá aí, ó. Vou deixar aqui, ó. Essa daqui, para quem não sabe, é a primeira det mais. Então, só lembrando, eu não trabalho com ângulo fora da primeira volta positiva. A resposta não pode aparecer assim. Então, vai ficar assim, ó. Z elevado a 17 é igual a 1, certo? Vezes, abre colchete, cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus. Bom, vamos entender o seguinte, galera. Vamos entender o seguinte. A pergunta foi feita na forma algébrica. Então, a resposta tem que ser dada na forma algébrica. Eu tenho ela na forma trigonométrica. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o cosseno de 120 e o seno de 120 eu vou voltar à forma algébrica. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Vou deixar aqui no canto de novo para você. Presta atenção. Acompanhe aqui comigo. Ó. Cosseno de 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante. Eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante. Então, vai dar o quê? 180 menos 120. Vai dar 60. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Cosseno de 120 é o mesmo que menos cosseno de 60. Ou seja, quem é o cosseno de 60? Né? Meio. Então, aqui vai ficar menos meio. Ó. Tá aí, ó. E seno de 120, ó, é igual a quem? Ao seno de 60. Porque no segundo quadrante o seno é positivo. No segundo quadrante o cosseno é negativo. Chama um amigo. Quem é o amigo? Cetaco mais. Liga para ele. Qual o número dele? 12, 13, 14. Galera, essa parte de trigonometria tem que saber bem. Eu falei para vocês. Para isso eu postei aquele vídeo lá da segunda série para vocês. Tá? Olha para cá. Seno de 60 vai ser o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí eu vou substituir. 1 vezes isso é isso aqui mesmo. Então, finalmente, quem é Z elevado a 17? Vai ser igual a quem? A menos meio, que é o cosseno de 120 graus, tá? Mais raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes o I. E tá aí a resposta do exemplo 1. Bacana? Bom, galera, exemplo 2. Está na tela. Determine as raízes cúbicas do número complexo Z igual a menos 1 e faça a interpretação geométrica das raízes encontradas. Então, a primeira parte é determinar todas essas raízes, inclusive na forma algébrica. Tá? Para quê? Porque para a gente fazer a representação geométrica, eu preciso do afixo. E o afixo é gerado na forma algébrica. Lembra disso? Bom, então vamos lá. O número complexo Z é esse daqui. Quando eu tenho esse número complexo aqui, eu tenho menos 1 mais 0i. Não esqueça disso. Certo? E aí é o seguinte. Lembra que se ele quer as raízes cúbicas, eu vou aplicar a segunda fórmula de Moivre. Quem é a segunda fórmula de Moivre? Presta atenção. Segunda fórmula de Moivre vai ser ZK, é aquela que determina as raízes, que é igual a raiz enésima de ρ, que multiplica cosseno de quem? De θ mais 2kπ sobre n mais I seno de θ mais
2kπ sobre n. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês preferem em graus ou em radianos do jeito que está aqui? Tanto faz, galera. Tanto faz, já falei para vocês. Então, por exemplo, aqui está em radianos. Mas a gente pode mudar para grau. Como é que muda para grau? Ó, presta atenção. Aqui não é 2kπ, ó. Você vem aqui, ó, tira esse 2kπ, coloca no lugar do 2π 360 graus, vezes cal. É a mesma coisa, tá? Ó. Bacana, ó. Então vem aqui no lugar do 2kπ, ó, e no lugar do 2kπ coloca o quê? 360 graus vezes k, que é a mesma coisa. Certinho? Então olha só. Primeira coisa. Para eu determinar as raízes, eu vou precisar de quem? Do ρ e do θ. Não tem para onde correr, certo? O meu n é 3, ó, porque ele quer as raízes cúbicas, certinho? Então, se ele quisesse as raízes quadradas, o n seria 2. Se ele quisesse as raízes quartas, o n seria 4. Joia? Olha só. Então, vou primeiro calcular quem? O ρ e o θ. Vamos lá, aqui no cantinho, ó. ρ e θ. Então, primeiro ρ, abre a raiz, ó, parte real ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, 0 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1 mais 0 dá 1, raiz quadrada de 1 é o mesmo. Então, está aqui o ρ, já que está calculado. Agora eu vou para o argumento, ó, o θ. Ó. Então, eu venho aqui, ó, seno de θ. Galera, é sempre a mesma coisa, tá? Não muda, ó. O que é seno de θ? B sobre ρ, igual eu fiz aquele anterior, tá? Cosseno de θ, né? É igual a quem? A A sobre ρ. Quem é o B? O B é 0. Tá vendo, ó? 0 sobre 1. O que é 0 sobre 1? 0. Quem é o A? O A é menos 1. Ó. Então, menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas nesse caso, ó, deu 0 e menos 1. Quando dá 0 e 1, 0 e menos 1, 1 e 0, menos 1 e 0, é porque o meu θ é um ângulo de extremidade. Então eu olho para quem é diferente de 0. Quem que é diferente de 0 aqui, ó? Não é o menos 1, que é o cosseno? Eu olho sempre para ele. E aí eu pergunto, aonde que o cosseno vale menos 1? Galera, seno de pé, cosseno deitado, tangente do lado. Cosseno é o eixo deitado, ó. A direita ele é 1, a esquerda é menos 1. Então ele vai valer menos 1 à esquerda. Qual é o ângulo à esquerda no ciclo trigonométrico? 0, 90, 180 graus. Então quem é o meu θ? 180 graus. Viu aí, ó? Fácil. 180 graus. Então eu tenho o ρ, que vale 1, e o θ, que é 180 graus. Ok? Lembrar que o meu n é 3. Por que 3? Porque eu quero as raízes cúbicas, tá? Ó, raízes cúbicas. Se fossem raízes quadradas, n2. Se fossem raízes quartas, n4. Se fossem raízes quintas, n igual a 5. Bacana. Então vamos lá. Eu quero determinar a primeira raiz. Lembrar que o meu K, ó, representa as raízes. Ó. Representa as raízes. Então, quem é a primeira raiz? Primeira raiz tem o K igual a 0. Segunda raiz
tenho K igual a 1. E a terceira e última raiz, porque se são raízes cúbicas, eu vou encontrar 3 raízes. Terceira e última raiz vai ter o K igual a 2. Certinho? E aí eu vou substituir tudo aqui na segunda fórmula de Moave. Vamos lá. Já tem tudo ali, ó, no cantinho. Primeira raiz. Primeira raiz. Tá aí, ó. Primeira raiz. Certo? Bom, então eu quero a Z0. Né? O K vale 0. Ó. Tá vendo? Para a primeira raiz. Ó. Sempre, galera. Primeira raiz sempre tem K igual a 0. E aí é só seguir a sequência. Isso aqui é igual a raiz enésima. Quem que é o N? 3, ó. De ρ que vale 1. Certo? Que multiplica quem? Presta atenção, ó. Cosseno a parênteses. Que é meu θ. O meu θ é 180 graus. Isso aqui é fixo, ó. Então, θ sempre vai ser 180 graus aqui nessa situação, né? Eu encontrei o θ que vai ser sempre 180 graus. Então, 180 graus. O que vai mudar vai ser o K. O N também é fixo, ó. O N é 3, ó. Tá? O N não muda. O que muda é o K. Porque o K representa a raiz. Então, o primeiro K é 0. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção que eu vou mudando, tá, galera? Primeiro K igual a 0. Então, vou vir aqui, ó. Primeira raiz. K é 0. Depois eu vou apagar e vou colocar 1. Legal, vamos fazer as continhas que eu quero colocar aqui direto. Tá? O resultado. 360 graus vezes 0 dá 0. Aí ficou 180 graus mais 0. Certinho? Que é? Não pode cancelar não, tá? Porque tá somando. O que é 180 graus mais 0? Só depois que você soma. Vai dar 180 graus. 180 graus dividido por 3 vai dar quanto? 60. 3 vezes 6, 18. Né? Então, 60 graus. Então, aqui eu vou deixar de preto, hein? 60 graus. Ó. Mais I seno de 60 graus. Fechou aqui. Essa é a primeira raiz. Agora, eu vou para a segunda raiz. Z1. Tá aqui, ó. Segunda raiz tem o K igual a 1. Então, onde tem K, a gente coloca 1. E o resto é a mesma coisa. Vai ficar raiz cúbica de 1, né? Que é o N e o módulo, ó, são fixos. Tá aqui, ó. Bacana. Que multiplica quem? Abre colchete. Cosseno D mais I seno D. Fechou. Já deixei os espaços, só vou completar de preto. Quem é meu K agora? Meu K agora é 1. Vamos fazer a continha com 1. Tá vendo? Já mudei. Ó. Agora o K é 1. Ó. O resto não muda. O que é 360 graus vezes 1? Né? 360 graus? O que é 180 graus mais 360 graus? Não é 540 graus? Galera, 540 graus dividido por 3 vai dar o quê? 540 graus dividido por 3 não vai dar 180 graus? Então, ó, o segundo argumento aqui, ó, é 180 graus, ó. Tá? Vou fazer as contas de novo para você, ó. 360 graus vezes 1, 360 graus.
mais 180 graus, 540 graus. 540 graus dividido em 3 partes iguais, 180 graus. Então tá aí o argumento da minha raiz número 2, ou seja, a minha Z1. Agora eu vou para a terceira raiz. Terceira raiz é igual, é a Z2. Observa que agora o K é 2, ó, tá vendo? A terceira raiz tem K igual a 2. Vou repetir aqui o módulo, ó. Então, raiz cúbica de 1, que multiplica quem? Cosseno do argumento mais I seno do argumento. Tá? Vou deixar bonitinho aqui. Legal? Só que agora o K não é mais 1, ó. Vamos tirar então. O K agora não é 1, ó. O K agora vale 2, ó. K igual a 2, ó. Certo? K vale 2. Presta bastante atenção. Acompanha aqui comigo. Certinho? Olha só. Eu vou ter 360 graus vezes 2 mais 180 graus. 360 graus, galera, vezes 2 dá 720 graus. Com mais 180 graus, 900 graus. Então eu tenho 900 graus aqui em cima dividido em 3 partes iguais. Quanto que é 900 graus dividido em 3 partes iguais? Vai dar 300 graus. Então, o meu argumento da terceira raiz é 300 graus. Ó. Tá aí, ó. Então, o argumento da primeira raiz é 60 graus, o argumento da segunda raiz é 180 graus e o argumento da terceira raiz é 300 graus. Então, aí as 3 raízes. Isso na forma o quê? Trigonométrica. Ah, mas eu preciso fazer a representação geométrica. Então, eu preciso delas na forma algébrica. Certinho? Então, vamos lá, vamos devagar. Não tem pressa, não. Vamos fazer devagar para você entender. Então, vou calcular esse número complexo aqui, ó, que é o Z0, que é a primeira raiz. Isso aqui é igual a quem? Como eu não tenho muito espaço, eu já vou calcular aqui, ó. Cosseno de... Ó, raiz cúbica de 1 é 1. 1 vezes isso aqui tudo, dá isso aqui tudo. Tá? Então, isso aqui vai servir para todos. Então, esse módulo aqui, ó, ele não vai influenciar em nada. Porque 1 vezes isso é isso, 1 vezes isso é isso, e 1 vezes isso é isso. Raiz cúbica de 1 é 1. Vamos lá. Cosseno de 60, meio. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar o quê? Meio, certo? Mais raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I. Então, essa é a minha raiz Z0, na forma algébrica. Segunda raiz, Z1. Ó. Bacana? Ó. Z1, presta atenção. Cosseno de 180 graus. 180 graus é ângulo de extremidade. Cosseno de 180 graus é menos 1. Certinho? E seno de 180 graus é 0. Então, vai ficar o quê? Menos 1 mais I vezes 0. Ou 0I. Ó. Tá aí, ó. Essa é a minha segunda raiz. Ó. E a terceira e última raiz, ó, a Z2, ó, é igual. Ó, cosseno de 300 graus. 300 graus, galera, tá no quarto quadrante. Quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Cuidado com isso. Chama o amigo. Quem é o amigo? Setaco mais. 300 graus, como está no quarto quadrante, vamos reduzir ele ao primeiro. 360 menos 300, presta atenção na minha fala. 360 graus menos 300 é a redução, lá do segundo ano. Vai dar 60 graus. Só que o cosseno é positivo e o seno é negativo.
Então vai ficar o mesmo que a primeira, só que cosseno positivo e o seno negativo. Então vai ficar assim, ó, vai ficar meio, ou seja, cosseno de 300 é meio, menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes I, ou seja, o seno de 300 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Galera, então eu tenho aí, ó, as três raízes, ó, Z1, Z0, Z1 e Z2. Legal? E agora a gente vai para a segunda parte, que é a representação geométrica. Ok? Tá aí. Bom, galera, agora a representação geométrica, né, do exemplo número 2. Então eu quero a representação geométrica das raízes cúbicas de Z igual a menos 1. Não sei se você lembra, mas eu calculei as raízes. Então eu achei a Z0, a Z1 e a Z2, tá? E aqui, ó, eu já escrevi os afixos dela. Lembra que o afixo é o par ordenado que representa aquele número complexo lá no plano de Argand-Gauss, no plano complexo, tá? E lembra que o par ordenado não tem a unidade imaginária que é o I, ó. Então tá aqui, ó, o afixo de Z0, o afixo de Z1 e o afixo de Z2, que são as três raízes aí. Galera, você pode ir lá no plano de Gauss e procurar esses valores lá nos eixos X e Y, ou você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, que eu acho mais legal. Eu venho aqui, ó, e traço uma circunferência, tudo bem, ó, com centro na origem do plano complexo. Essa circunferência, ela tem raio exatamente igual ao comprimento, ó, do módulo desses números complexos aqui que representam as raízes. Então, quem é o módulo aqui? Não é 1, ó, não é 1 para todos, ó, tá vendo, ó? Então, esse comprimento aqui, que é o comprimento do raio, ó, é igual ao módulo. Esse aqui é o módulo da raiz 0, ó, que é igual a 1, ó. Esse aqui, ó, é o módulo da raiz 1, ó, que é igual a 1 também, ó. E esse aqui, ó, é o módulo da raiz 2, ó, que é 1 também, ó. Então, observa um detalhe, né? Do jeito que eu falei. O módulo vai ser exatamente o raio dessa circunferência. Conclusão. Todos os pontos, ou seja, todos os afixos, vão estar sobre essa circunferência. Ah, mas como determinar os afixos? Eu gosto de usar isso daqui, ó. Se chama transferidor, ó. Eu venho aqui, ó, e procuro os ângulos. Quem foi o ângulo do primeiro? Não foi 60 graus, ó? Então, a partir do eixo X, eu abri 60 graus, ó. Eu determinei o primeiro afixo, ó. Quem foi o ângulo do segundo aqui? Não foi 180 graus, ó? Então, a partir aqui do eixo X, ó, dessa posição que é 0, ó, eu abri aqui 180 graus, ó, e achei quem? A segunda raiz, que é a Z1, ó. Certo? Todas em cima da circunferência, eu acho mais fácil, tá? E o terceiro ângulo, ó, 300 graus, ó. Então eu saí daqui, ó, e rodei 300 graus e marquei a Z2. Vou dar uma dica para vocês, tem uma dica legal, tá? Isso aí vai ajudar bastante aí para você determinar quem? Os argumentos. Vamos pensar o seguinte, presta atenção. Eu fui lá e encontrei o meu primeiro ângulo, ou seja, o meu primeiro ângulo aqui, ó, foi 60 graus, legal? Então eu sei onde está a minha primeira raiz. Fixei a minha primeira raiz, as outras vão ter a mesma variação sempre. Como é que a gente faz para determinar isso? Bom, se ele quer as raízes cúbicas, basta pegar 360 graus, que é uma volta, e dividir por 3. Quanto que é 360 graus dividido por 3? Me dá 120. Então, você vai pegar, a partir dos 60, eu vou somar aqui 120. Vai dar 180. A partir dos 180, eu vou somar 120. Vai dar 300. Por exemplo, se ele quisesse as raízes quartas, legal? Se ele quisesse as raízes quartas, o que eu ia fazer? Eu ia encontrar a posição da primeira raiz, ó,
Então eu tenho que encontrar a posição angular da primeira raiz, ó, e vou pegar 360 e dividir por 4. Qual é a variação? 90 graus. 360 dividido por 4, 90. Então, a partir da primeira raiz, eu vou variando de 90 em 90 graus até encontrar as 4 raízes. E sempre assim, tá? Então, acha o ângulo da primeira raiz e pega 360 e divide pelo número de raízes que você vai encontrar a variação. Se eu quero as raízes oitavas, bacana? Quantas raízes são? 8 raízes, certo? O que eu vou fazer? Eu vou achar o ângulo da primeira raiz e vou pegar 360 graus e dividir por 8. E vou encontrar a variação. Então, marquei a primeira raiz, a partir da primeira raiz, as próximas 7 raízes vão ter variação igual a 360 graus dividido por 8. É assim que funciona. Bom, legal, galera. Bom, ainda quero mostrar um negócio bem legal para vocês, tá? Que é a parte mais legal. Tá vendo que eu marquei aqui, ó, os afixos, ó, o Z0, o Z1 e o Z2, ó. Tá vendo que todos os pontinhos estão marcados? O que eu falei lá na aula para vocês? Eu falei que quando a gente faz a representação geométrica das raízes acima de 2, ou seja, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, quando eu ligar esses pontos que são os afixos, eu vou formar o que? Um polígono regular. Se eu quero as raízes cúbicas, qual é o polígono regular? Um triângulo equilátero. Olha que legal, ó. Vou pegar a régua, ó, tá? E vou ligar os afixos, ó. Vou pegar primeiro aqui, ó, e vou ligar, ó. Vou ligar de preto, tá? Para destacar, ó. Vou ligar aqui de preto, ó. Tá? Olha só. Vou pegar aqui, ó, o Z0 e o Z1, ó, e vou ligar, ó. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o Z1 e o Z2, ó, e vou ligar, ó. Tá vendo, ó? E vou pegar aqui o Z2 e o Z0, ó, e vou ligar, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha a figura que eu formei, ó. Um triângulo equilátero, ó. Certinho. Se fossem 4 raízes, eu ia formar um quadrado. Se fossem 5 raízes, eu ia formar um pentágono regular. Se fossem 6 raízes, eu ia formar um hexágono regular e assim por diante. Se fossem 8 raízes, eu ia formar um octógono regular. Legal, galera? Então tá aí o exemplo número 2 resolvido na íntegra para você.